Nesse vídeo, eu vou explicar como participar de uma audiência pública e como uma pessoa comum como eu ou você pode desmontar os argumentos de quem tenta impedir a construção de ciclovias. Curte esse vídeo e se inscreve no canal que eu já volto. A audiência pública é uma reunião convocada pelo poder público para dar voz ao cidadão, para escutar o que os cidadãos têm a dizer. Por isso, todos podem participar e todos têm direito à voz. Só que isso dentro dos limites do que cabe no tempo e no espaço físico onde está acontecendo aquela audiência pública. Então, a primeira dica para uma audiência pública é chegue cedo. Se a audiência pública está marcada para 7 da noite, tudo bem, pode ser que você não consiga chegar nesse horário, mas se você puder, chega com meia hora de antecedência. Assim você consegue reservar o seu lugar e consegue dar o seu nome para pedir voz. Isso é uma outra coisa que você tem que fazer. Assim que você chega, você vai na mesa lá na frente e fala assim, olha, eu queria ter direito à palavra. Aí a pessoa vai pedir o seu nome, vai perguntar de onde você é e vai colocar ali numa lista. Quando começar a audiência pública, as pessoas que compõem a mesa vão falar, vão dar a opinião delas e depois eles vão abrir para os cidadãos. E aí eles vão pegar aquela lista na ordem que a lista foi feita e vão chamar as pessoas ali. Então essa lista tem um limite. Chegue cedo e coloque o seu nome na lista. Aí o próximo passo é saber o que você vai dizer ali. Isso pode estar muito relacionado ao que as pessoas vão dizer na mesa ou que os outros cidadãos que passaram antes de você disseram. Então você pode pensar alguma coisa que combine com o que eles estão dizendo ali. Mas eu vou dar algumas dicas de alguns assuntos que são importantes você entrar para fazer a defesa das ciclovias e de algumas coisas que as pessoas que são contra a construção de ciclovias vão dizer, porque elas sempre dizem essas coisas, e eu vou te explicar por que elas dizem essas coisas, para você poder combater esses discursos equivocados. Para você poder entender por que as pessoas se colocam contra as ciclovias, você tem que entender o motivo. O motivo não é necessariamente porque a pessoa não gosta de ciclista, porque ela não gosta de bicicleta, enfim. É porque geralmente a pessoa está reclamando do direito de estacionar na via. Quando você põe uma ciclofaixa, uma ciclovia ali, você tira a área de estacionamento para transformar numa área de circulação. Então você tira os carros que estavam parados para colocar veículos em movimento, que são as bicicletas. Só que essa pessoa não usa a bicicleta, para ela não interessa usar a bicicleta ali naquela ciclovia e ela quer parar o carro dela. Então ela vai começar a achar argumentos para poder negar essa mudança de função daquele espaço, porque ela quer continuar parando o carro dela lá ou o carro de alguém que interessa para ela. Então esse é o motivo pelo qual muitos comerciantes não querem uma ciclovia na porta do seu comércio, porque eles querem usar aquele espaço público que está ali na frente para parar os carros dos clientes ou, na maioria dos casos, para parar o carro deles mesmos ali na frente. Tendo isso em mente, você vai conseguir reduzir o discurso dessas pessoas ao que elas realmente estão se referindo, que é a vontade que elas têm de estacionar em determinado lugar ou continuar estacionando ali. Elas querem estacionar na porta de onde elas vão para não ter que andar. Um ponto muito importante que alguém tem que falar sempre numa audiência pública é deixar claro que a ciclovia é uma estrutura de segurança, ela serve para proteger a vida das pessoas. Você está pegando um espaço público que está ocioso em termos de deslocamento, que está sendo usado para estacionar carros, e você vai transformar numa faixa de circulação. Então você está dando um uso para aquela área. E o viário é público. Se a CET achar que para aumentar a segurança do cidadão ela tem que implementar uma ciclofaixa ali, ela vai sinalizar uma ciclofaixa naquele lugar. É a mesma coisa que sinalizar uma faixa de pedestre para proteger quem vai atravessar a rua a pé. E o morador ou comerciante não pode dizer para a CT, eu não quero que você coloque essa faixa de pedestre aqui na frente porque eu quero parar o meu carro. Você não pode, se ali precisa de uma faixa de pedestre, vai ter uma faixa de pedestre e não vai ter carro estacionado. Da mesma forma, se para proteger as pessoas é preciso sinalizar uma ciclofaixa naquela área, vai ter a ciclofaixa ali e não vai ter carro estacionado. Sinto muito, a vida das pessoas é mais importante do que estacionar o carro. Ah, mas onde eu vou parar o meu carro? Onde os meus clientes vão estacionar?
Do outro lado da rua, 50 metros adiante, virando a esquina, tem outros lugares para estacionar. Você não precisa estacionar na porta. Quando as pessoas vão num shopping center, elas estacionam no quarto subsolo, tem que andar um monte, subir um monte de escada rolante para chegar na loja que elas querem. As pessoas andam quando saem do carro. Tem gente que parece que não sabe disso. Uma pessoa sai do carro, ela anda, né? Então ela pode parar na rua do lado e andar até a loja onde ela quer. Ela não precisa parar na porta. Se o seu comércio depende tanto assim que as pessoas cheguem de carro, faz um convênio com estacionamento, uma plaquinha na porta, estacionamento na rua do lado, temos convênio, pronto, resolveu o problema seu, do seu cliente que precisa chegar de carro. E o comerciante tem que entender que nem todo mundo chega de carro, tem gente que chega de bicicleta. Eu, quando saio de bicicleta na rua, eu paro no comércio, eu compro também, eu também consumo. Ciclistas também são consumidores. Não são pessoas que estão passando ali só para atrapalhar o seu dia, né? Outra coisa que os comerciantes costumam dizer é: poxa, mas como é que o caminhão vai descarregar? Tem que descarregar mercadoria para mim todo dia. Eles sabem, mas fazem de conta que não sabem, que o caminhão tem aquele carrinho de mão. A pessoa pode parar o caminhão na rua do lado e trazer com o carrinho de mão. Funciona assim no shopping center. O cara para na doca, que é lá do outro lado do shopping, escondido, porque eles não querem mostrar para o cliente o caminhão descarregando, e o cara desce do caminhão e atravessa com aquele carrinho dezenas de metros de corredor e pega elevador e tudo para conseguir chegar na loja para descarregar. Isso funciona, eles descarregam móveis, descarregam geladeira. Outra coisa para a qual vão apelar é para os idosos e para as pessoas com deficiência. Como que eu vou desembarcar um idoso ou uma pessoa com deficiência? Bom, você pode desembarcar do outro lado da rua e atravessar. Agora, se é uma pessoa que tem realmente restrições que você precisa parar lá, ninguém vai depredar o seu carro porque você parou ali para desembarcar um cadeirante. Já aconteceu comigo, eu estou passando numa ciclofaixa, tem um carro na frente desembarcando uma pessoa de idade. Eu espero a pessoa de idade desembarque e eu continuo, sigo minha vida. E eu também imagino que o agente de trânsito não vai te multar porque você está descarregando um cadeirante lá, né? Eu nunca soube de nenhum caso desses. Eles já pouco multam quem estaciona na ciclofaixa. Você acha que eles vão multar porque você está desembarcando uma pessoa numa cadeira de rodas? Isso é um discurso que usam muito para apelar para o emocional, para dizer: olha como essa ciclovia é ruim para as pessoas, olha como dificulta a vida de quem mais precisa. Não é assim, gente. As exceções são tratadas como exceções. Então fecha a rua, só deixa entrar o carro do atende. Aí vão apelar para o emocional de novo falando assim: ah, mas nessa rua tem hospitais, tem escolas, não cabe uma ciclovia ali porque atrapalha. Se a gente só for fazer ciclovia em rua que não tem escola, hospital, farmácia, clínica ortopédica, a gente não vai fazer em nenhum lugar na cidade, né? As exceções têm que ser tratadas como exceções. Tem a ciclovia da Etude de Azevedo, que tem um lugar para estacionar a ambulância em cima da ciclovia. Gera um certo risco para a gente, porque muitas vezes a gente tem que desviar indo de frente para os carros que estão vindo, mas acaba funcionando. Tá certo que às vezes alguém estaciona uma ambulância e deixa ela lá, quando devia só fazer um embarque e desembarque, mas no geral está funcionando. Essas exceções podem ocorrer em outros lugares. Aí vão dizer que as ciclovias prejudicam o comércio, que o comércio está morrendo por causa das ciclovias. Não, isso é mentira, isso não existe. A ciclovia, ela beneficia o comerciante que sabe se aproveitar disso, que tem uma visão melhor de mercado. No entorno da ciclofaixa de lazer, que funciona todos os domingos e leva cerca de 100 mil pessoas por fim de semana às ruas para andar de bicicleta, os comerciantes mais conectados com o mercado já souberam colocar ali os paraciclos, que são suportes para poder parar a bicicleta, para atrair esse público que está passando ali, está passando um monte de ciclista na frente da loja dele, ele está chamando as pessoas para entrar lá, às vezes faz uma promoção, faz alguma coisa, coloca uma plaquinha "ciclista é bem-vindo", transforme os ciclistas em uma oportunidade para o seu negócio, atenda também essas pessoas. Não é só porque elas estão de bicicleta que elas não têm dinheiro, ou que o dinheiro delas vale menos do que o dinheiro de quem vai de carro. Ah, mas o ciclista não consegue comprar grandes volumes. É verdade, até certo ponto é verdade, mas tem um estudo que foi feito em Portland, nos Estados Unidos, que mostrou que os ciclistas eles consomem menos a cada visita que eles fazem numa loja, mas eles voltam mais vezes, eles frequentam mais vezes, e no total eles acabam consumindo mais do que quem chega de carro. O link para uma matéria nossa onde a gente fala disso está aí na descrição do vídeo.
E um estudo feito em Melbourne, na Austrália, mostrou que comerciantes que investem em uma vaga de carro têm 65 dólares australianos em média de retorno por hora por aquela vaga de carro. Mas substituindo essa vaga de carro por 6 vagas de bicicleta, que acabam ocupando o mesmo espaço, que dá até para colocar mais com jeitinho, o retorno é de 283 dólares australianos a hora. Eu não estou aqui dizendo para você deixar de receber o cliente que chega de carro. Eu estou tentando mostrar que o comerciante pode obter benefício atendendo o ciclista, entendendo ele como um cliente e não como um estorvo. Se você trata mal o ciclista, se o cara chega na loja de bicicleta e você já olha torto porque ele está ali com uma bicicleta, o cara não vai gastar mesmo na sua loja, ele não volta mais. Esse tipo de coisa vocês têm que mostrar na audiência pública, tem que deixar isso claro. Levem os números, mostrem lá na hora, citem os estudos. As ciclovias ajudam também a proteger a vida dos pedestres, e tem 5 motivos para isso. O primeiro é que diminui a distância de travessia. Aquela área onde fica a ciclovia, a pessoa passa por ela para depois atravessar a rua. Então ela tem menos área de intersecção com o fluxo de automóveis, tem uma distância menor para percorrer, onde ela está exposta ao risco dos veículos motorizados. A segunda razão é que aumenta a visibilidade dos pedestres. Se você não tem aquele monte de carro estacionado e você chega na beira da calçada e consegue olhar e ver os carros vindo, fica mais seguro para você atravessar. Porque geralmente o carro que te coloca em risco não é aquele que você está vendo chegar, é o que você não viu, que você não percebeu. Também melhora a visibilidade dos motoristas. Eles vão poder perceber mais rápido um pedestre que está atravessando a rua. Ele vai enxergar melhor essa pessoa do que se ela estivesse saindo do meio dos carros estacionados. Outro ponto é a questão da travessia em 2 etapas. Se você coloca uma ciclovia num canteiro central de uma avenida, ou se você faz uma área de ciclofaixa no meio de uma via de mão dupla, aquilo ali passa a ser uma ilha para o pedestre atravessar. Então ele atravessa uma faixa, para ali e atravessa outra. Por mais que isso atrapalhe um pouquinho quem está de bicicleta, isso aumenta a segurança de quem está a pé. Então você ciclista também, tem um pouco de paciência com as pessoas que atravessam a rua e param no meio de uma ciclovia numa condição como essa. O outro motivo é que os carros fazem menos zigue-zague. Se, por exemplo, para um carro para estacionar, o carro tem que sair, depois voltar, cria situações de risco. E essas situações de risco passam a ocorrer muito menos se você tira a área de estacionamento para colocar uma ciclofaixa. E essas coisas todas não sou eu que estou inventando, eu não tirei da cartola. Isso são informações do Departamento de Trânsito de Nova York. Tem um link aqui na descrição do vídeo que leva para uma matéria nossa que explica direito essa história. Vai ter gente também dizendo que as ciclovias não devem estar nas grandes avenidas, mas as grandes avenidas são justamente onde a gente mais precisa de proteção, é onde a nossa vida está mais exposta. E não adianta você fazer a ciclovia dar uma volta a mais para não passar por aquela avenida, porque se você começa a colocar dificuldades no percurso de quem está usando a própria força para se deslocar e vai fazer aquele trajeto diariamente, a pessoa vai acabar não fazendo aquilo no dia a dia e vai passar direto. Essa mesma discussão aconteceu quando iam fazer a ciclovia da Avenida Paulista. A primeira ideia era fazer um binário nas ruas paralelas, uma ciclofaixa indo, uma voltando. Se essas estruturas tivessem sido feitas lá, as mortes de ciclistas na Avenida Paulista continuariam acontecendo, porque as pessoas iam continuar preferindo o caminho plano e curto. Depois que fizeram a ciclovia no canteiro central da Paulista, não teve mais nenhuma morte de ciclista lá. Seria um preço justo a se pagar continuar expondo a vida das pessoas a risco, com provavelmente mais alguma morte acontecendo em algum momento, para não colocar a ciclovia ali na avenida principal, para colocá-la nas paralelas? Acho que uma vida é um custo muito alto, principalmente se for de alguém que você ama. É isso que você tem que falar na audiência pública. Isso é uma coisa que a gente tem que insistir bastante na nossa argumentação numa audiência pública. Ciclovias são feitas para proteger a vida das pessoas. Isso não é suposição, a gente tem números para mostrar isso, tem números no exterior e tem números aqui também. Um levantamento que nós do VadBike fizemos em cima de dados da CT mostra que em 2017, 95% das mortes de ciclistas aconteceram fora das ciclovias e 90% delas aconteceram na periferia, que é onde precisa muito de ciclovia também. Isso você tem que deixar muito claro na audiência pública. A ciclovia ela serve para proteger a vida das pessoas. Se você está se posicionando contra a ciclovia, você está se posicionando contra a vida. Você está aceitando que pessoas morram porque você quer estacionar em determinado lugar, porque você acha que o trânsito de carros tem prioridade, não importa. Por algum motivo você está se colocando contra a vida.
A gente não pode deixar que pessoas morram de bicicleta porque não quiseram colocar a estrutura ali por um motivo X. Nenhuma morte é aceitável. Outra coisa que vão questionar também é o custo da ciclovia. Seja qual for o custo, sempre vai ter gente dizendo que é muito caro. Para recapear uma rua, ninguém nem pergunta quando saiu. Para construir um viaduto que vai levar o congestionamento de um lado para o outro de um rio, também ninguém pergunta quanto vai custar. Agora, se você vai passar uma tinta no chão, é sempre caro demais, porque não é uma coisa que afeta a vida daquelas pessoas. Aí você tem que deixar claro o seguinte: esse dinheiro que está sendo gasto é para proteger vidas de pessoas. A gente vai deixar gente morrendo para economizar dinheiro? Quanto vale uma vida? Quanto vale a sua vida? Pergunta isso para quem está negando a ciclovia na hora. Dizer que não se deve gastar o dinheiro público com ciclovia é a mesma coisa que você ter um cruzamento que não tem semáforo e que acontece colisão com morte o tempo todo e você dizer, não vamos colocar um semáforo aí porque custa muito caro. Você está aceitando que as pessoas morram porque um semáforo custa um pouco caro? Pois a pessoa está aceitando que não tenha ciclovia porque ela custa um pouco caro. Não tem cabimento. Quando você faz uma comparação com a realidade de quem apenas dirige, fica mais fácil de você mostrar, não só para ela, que talvez ela não queira entender, mas para todo mundo em volta, o quão incoerente está sendo aquele argumento. E a construção de ciclovias é lei. A lei manda construir ciclovias. Em São Paulo a gente tem o Plano Diretor Estratégico, que é uma lei municipal, e a gente também tem o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei federal. Tanto uma lei como a outra têm suas diretrizes que os veículos não motorizados, nisso eles estão se referindo às bicicletas, têm prioridade na política pública em relação aos veículos motorizados. Portanto, mesmo se você tirar espaço do carro para colocar espaço de circulação de bicicleta, você vai estar simplesmente cumprindo o que diz a lei, você vai estar agindo dentro da lei. Se você chegar ao ponto extremo de fechar uma rua e deixar ela só para passagem de bicicletas e de pessoas, você está cumprindo a lei. Tem mais um monte de motivos para as pessoas serem a favor de ciclovias e que você também pode usar para combater discursos que vão aparecer ali na hora. O último link da descrição desse vídeo é um link para uma página do VadBike que dá 19 razões para apoiar a implantação de ciclovias. Então entra depois nesse link, dá uma olhada no que está escrito lá, imprime se for o caso, porque você pode usar isso na hora para combater o discurso contrário às ciclovias também. Tem uma dica boa que o amigo Luciano de Paula mandou. Se você não puder ir, mande um amigo ou familiar no seu lugar, nem que seja para ele pegar o microfone e dizer assim: eu não ando de bicicleta, mas uma pessoa que eu amo muito anda. E eu quero ciclovias para que essa pessoa possa voltar com segurança para casa. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no nosso canal do YouTube e toque o sininho para ser notificado quando publicarmos novos vídeos. Obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui, que está interessado em aprender mais sobre o assunto e que está interessado também em defender a construção de estrutura que protege a vida dos ciclistas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para esclarecer esse assunto. Obrigado e vá de bike!